Pode sim. No momento em que era importante a preservação do local, né, e que se deveria ter como a intervenção da instituição da polícia para que aquele local fosse preservado, seria essencial que o menor número de pessoas possível passasse perto do local de ocorrência. E perto, se o local de ocorrência, né, pode ter sido a escola, qualquer lugar da escola, não só o local onde a criança foi encontrada, significa dizer a escola. Então isso pode, não estou afirmando, porque eu acho que essas afirmações sobre detalhes técnicos da investigação é perigosa pelo fato de que nesse momento não é bom revelar nada com relação à investigação, mas também pela própria falta de formação técnica nessa área especificamente. Eu não posso afirmar ou negar que isso definitivamente é uma ideia geral que se tem, que logicamente quanto menos pessoas tivesse na proximidade do local do crime e para se excluir inclusive a participação de algumas delas, melhor, né? Então logicamente a escola em não estar em funcionamento provavelmente teria preservado de forma mais adequada o local do crime, né? É uma ideia geral, mas eu acho que pode melhor se posicionar seria o perito responsável pela realização dos laudos, né? E por encontrar efetivamente o local de ocorrência e como se deu a ocorrência. Doutor, tanto nas manifestações quanto nos veículos de comunicação, algumas pessoas têm cobrado aí uma postura do Ministério Público no que diz respeito não somente à investigação, mas a comentar esse caso de fato. Como o senhor avalia esse momento do Ministério Público estar tão reservado na discussão desse assunto? Às vezes é difícil você ter a indignação eu tive conversando pessoalmente com os pais da criança, eu sou pai de uma menina da mesma idade, quer dizer, você ter esse momento de indignação, né, pessoal, de você também, apesar de você ter uma função, né, institucional dentro da sociedade, você também é parte dessa sociedade, né? E todos nós, como parte da sociedade petrolina, ficamos bastante envolvidos e indignados com esse crime, mas é necessário manter a calma e necessário você exercer adequadamente dentro das suas atribuições o que lhe é legalmente otorgado pela lei. O Ministério Público tem a função de acompanhar a investigação, mas jamais nesse acompanhamento pode prejudicá-la. Então, no momento de coleta de provas, no momento de investigação desse sentido, uma ação ou uma informação lançada na imprensa, ou mesmo até numa situação de relacionamento pessoal, pode comprometer a investigação. Então o Ministério Público deve acompanhar, mas com o cuidado necessário, para que uma informação que não seja necessária ou seja até inconveniente para a investigação não seja liberada sem querer por uma dessas autoridades. Então é uma responsabilidade muito grande que recai e que você muitas vezes se vê tolhido na sua atitude normal de pai, de membro da sociedade, de esposo, né? E você muitas vezes tem que deixar de lado os seus sentimentos pessoais com relação ao caso para atuar da forma mais eficaz possível enquanto autoridade pública que tem a obrigação de não só de não atrapalhar, mas de ajudar na medida do possível toda a investigação. Então, e talvez ajudar muitas vezes seja silenciar, muitas vezes, e falar apenas o que é necessário, o que seja importante para aquele momento, né? Posteriormente, em se obtendo sucesso na investigação, aí fica mais fácil de tecer maiores comentários.
Mas no momento como esse de investigação, você pode, muito comentário e pode comprometer a investigação, então é importante manter sigilo sobre fatos específicos da investigação nesse momento. Como muitos acreditam, esse poderia ter sido um crime perfeito? Eu não sei se é possível um crime perfeito, mas é como eu já coloquei anteriormente, a audácia e o objetivo de alcançar efetivamente, de pôr toda uma sociedade, né, em xeque, deixar toda uma sociedade com receio, deixar toda uma sociedade chocada, deixar toda uma sociedade indignada, né, revela um maquiavelismo muito grande, uma consciência de fria de como conseguir aquele resultado chocante para a sociedade, né? Isso deixa a forma da ocorrência, deixa para mim, falando como cidadão, deixa a impressão de que esse crime não foi apenas um crime específico, é um crime simples como qualquer outro que ocorre na cidade. Foi um crime com o objetivo de atingir toda a sociedade petrolinense e toda a sociedade nacional, né? E esse tipo de delito geralmente é feito de forma planejada, é feito de forma a se obter o maior resultado com a sua execução. Aí foi obtido, né? Então essas circunstâncias apontam para uma frieza e um planejamento prévios, né, para se alcançar esse objetivo da forma mais impactante possível, que foi realmente alcançada. Então, por esses fatores, eu acredito que esse crime realmente foi bem planejado, foi bastante planejado, com muita antecedência, mas é uma impressão pessoal, eu não estou aqui adiantando resultados de investigação. É só a impressão pessoal já adquirida no primeiro momento em que eu tive contato com esse caso. Dentre esses requisitos que o senhor colocou aí, a impunidade, ela teria sido julgada, poderia ter sido julgada como certa? Não, eu acredito que a polícia, o Ministério Público, tendo as condições necessárias e o esforço para chegar a desvendar um crime, eu não acredito que esse crime fique sem ter uma solução. Eu não acredito, mas sempre, inclusive em sociedades que têm, né, uma expertise muito maior no cientificismo da polícia, na eficácia da sua atividade, e você tem crimes não solucionados, né? Então você tem que abrir essa possibilidade também aqui. Mas não significa dizer que o crime é perfeito. É que naquele momento você não teve, durante muito tempo, vários crimes ocorridos nos Estados Unidos não foram solucionados porque ainda não se tinha a prova de base do DNA. Depois da aquisição dessa tecnologia, vários deles foram solucionados. Então nós aqui podemos estar, vamos dizer, numa fase mais incipiente da polícia científica, mas isso é um procedimento, é um processo, né, que não se adquire essa expertise, esse processo, não é uma coisa que finda aqui agora.
Um crime que pode não ser solucionado agora, pode ser solucionado mais adiante. Então, o que eu vejo é que o que o Ministério Público deve, o que a Polícia Científica deve à sociedade, é esse esforço, né, com os recursos que detém atualmente, de fazer o máximo esforço para a solução do caso. Deve toda a sociedade, deve a todo, não só aos pais da vítima, mas deve a toda a sociedade petrolina, a sociedade do Brasil e ao mundo, porque não se pode deixar um crime de tamanha covardia, né, e com tamanha frieza restar impune, porque você é um péssimo exemplo para toda a nossa sociedade. Então, doutor, dessa fala do senhor se depreende que já passados já quase 120 dias, porque agora no dia 10 fazer 120 dias, então o povo não pode perder a esperança de que o crime será desvendado, porque como o senhor falou, o fator tempo pode influenciar Negativamente, mas também às vezes positivamente. Como eu dei o exemplo aqui do desenvolvimento de métodos científicos, às vezes o tempo possibilita novos métodos científicos que não era possível nem atrás, ou possibilita a utilização de recursos que não se tinha naquele momento. Então você pode ter o tempo que efetivamente, logicamente não nego, que a priori está contra a investigação. O decurso do tempo é logicamente contrário à investigação. A investigação mais eficaz é aquela que aglutina o maior número de provas nos primeiros instantes do crime. Mas, logicamente, a gente não pode desprezar a possibilidade de você ter esses recursos utilizados com calma, com zelo e conseguir, mesmo depois, algum resultado. Eu quero dizer à sociedade petrolina e à sociedade de Pernambuco e à sociedade do Brasil que independente do Ministério Público e depende também, né, do Judiciário e da Polícia, com os recursos que temos, que não são os ideais, mas são os existentes, né, com que a gente deve trabalhar, nós estamos envidando todos os esforços para a solução do caso. E é uma atividade que está sendo desenvolvida com todo zelo e com todo esforço, né, por aqueles que têm essa função de desvendar o crime. Um pouco mais indiretamente, não cabe ao Ministério Público, inclusive pelos motivos que eu já adiantei, vamos dizer, conduzir mais de perto esse inquérito, mas contribuir, e espero que esteja sendo feito de forma adequada, contribuir na medida do possível para a solução do caso. O Ministério Público está atuando, nós temos, eu consulto meus colegas, muitas vezes até mais experientes do que eu, em algum momento eles já vieram falar comigo, já deram sugestões, algumas reuniões eu faço com alguns deles. Então o Ministério Público está tentando, dentro das suas atribuições, contribuir da melhor forma possível para a elucidação do caso. E acho que o fato do decurso do tempo é um fator, não é fator a ser comemorado, é realmente um demérito, é um problema, mas também não significa dizer, e o fato de não se noticiar o que se está realizando não significa dizer um abandono desse mundo, dessa vontade de resolver a questão. Isto sim, um cuidado, primeiro com possíveis suspeitos, cuidado com a sociedade também, de não divulgar notícias que depois se revelem, ou linhas de investigações que depois possam se revelar completamente infrutíferas ou sem respaldo, inclusive comprometendo outras famílias que podem estar nesse momento como família de acusados, né? Então esse cuidado é necessário, esse cuidado em não divulgar
e as ações muitas vezes também é necessário, apesar de dar um certo um nervosismo, né, uma ânsia maior, que a sociedade fica sem saber o que efetivamente está se fazendo, mas não significa que não se esteja investigando, e nem significa que não existe esperança do caso da autoria ser desvendado.